E muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Eu, Tainá Franco, estarei com você na próxima hora. Hoje com uma pauta importante, fundamental. Conheceremos hoje a história do SEDECA. Pois é, a gente vai saber o que é, como eles vivem, do que se alimentam, o que eles fazem e o que você, que está aí do outro lado da internet, da rádio, pode ajudar, pode contribuir. Estou aqui hoje com a Lucinda, bem-vinda. Ó, até rimou, tô fazendo riminha. E com o Glauco também. Bem-vindo, gente. Obrigada. Obrigada de terem vindo, obrigada de terem topado o convite. Era para ter rolado no final do ano passado, mas começamos 2024 com essa conversa. Me contem, quem vai começar falando do SEDECA? Quando começou? Por que começou? Primeiro vou agradecer você, né, Tainá, por essa oportunidade. Nós gostamos muito de falar do SEDECA. Então sempre que tem oportunidade a gente quer mesmo falar do SEDECA. E o SEDECA começou em 2000. Nossa, 24 anos. Mas o nosso trabalho já vem bem antes, né? Nosso trabalho vem bem antes. A Pastoral do Menor, ela nacional, ela iniciou no fim da década de 70 e depois foi espalhando, né, para o Brasil todo. E em Jundiaí, ela chegou mais ou menos em 90, né, a Pastoral do Menor. Só vamos explicar para o pessoal, a Pastoral do Menor é ligada à Igreja Católica. Isso, né? A Pastoral do Menor é um movimento ecumênico, acho que foi um dos primeiros movimentos ecumênicos da Igreja Católica em nível nacional. Então, uma política nacional mesmo, todo o território brasileiro. Isso, em todo o território brasileiro. Então, é um movimento bastante ecumênico, tanto na coordenação dela, quanto os atendidos. A maioria dos atendidos da Pastoral do Menor são evangélicos, a maioria. E ela começou, sabe, através de uma necessidade muito grande do fim da década de 70 para a década de 80, quando surgiu um fenômeno que até então o Brasil não tinha, teve sim na época da escravidão, depois diminuiu, que é a questão de criança na rua. Criança em vulnerabilidade social. Muito! Criança morando na rua. E eram duas situações. Primeiro eram as crianças que saíam da Fundação do Bem-Estar do Menor, a FEBEM, na época, a Fundação do Bem-Estar do Menor recolhia criança do Brasil todo, cada estado tinha que ter a sua unidade, né? E então vinha crianças de muito longe do interior, e ainda era o Código de Menores, então a criança era retirada por pobreza, então não tinha uma avaliação, era retirada mesmo da família. E tinha famílias também que entregavam seus filhos, né? Que não conseguiam criar, entregavam seus filhos. Entregavam. Depois eu posso até te contar que eu já levei um menino de 12 anos para a fundação, porque eu achei que lá seria o melhor para ele. A gente não tinha o conhecimento, né? Sim, sim. E esses meninos perdiam totalmente o contato com a família, e o atendimento lá a gente sabe que não era dos melhores, era muita criança e poucos funcionários. Sim. Lá eles eram números, não tinham nem nome, e a primeira oportunidade, adolescente não resiste, fica preso, né? Eles fugiam. E eles fugiam e ficavam aí no entorno mesmo da Praça da Sé, no centro de São Paulo, né? Majoritariamente crianças em vulnerabilidade social, crianças negras. Maioria, criança muito pobre e negra, a maioria. E essas crianças se juntavam com outro grupo de crianças que era outra situação. Que os pais vinham do norte, do nordeste, para trabalhar em São Paulo. E também os do interior de São Paulo, foi na época da industrialização, né? Teve o êxodo rural ali, né? A mão de obra do campo foi toda para os grandes centros. Exatamente, vir para São Paulo era o sonho de todo mundo, né? Trabalhar nas indústrias. Só que saía
mesmo os que vinham do norte e do nordeste, vinham da área rural. Sim. Não eram da área central. Então, eles chegavam, saíam de um local onde eles tinham rio para nadar, fartura na alimentação, porque plantavam, e acabava ficando nos cortiços. Foi quando formou muitos cortiços, né? E a selva de pedra não perdoa, né? E a criança que está acostumada com liberdade. E outra coisa que foi um susto para esse povo quando chegou, é que lá eles iam para a roça, os filhos iam todos juntos. E quando chegaram aqui, a vida é cara. Sim. Teve que mãe e pai trabalhar e os filhos sozinhos. Criança sozinha, pegava o trem e ia embora para o centro da cidade. Então foi uma história, e isso não foi só São Paulo, foi todas as capitais do Brasil, né? E aí não ter uma política pública territorial para crianças também, não existia. porque se a gente for pensar a história do Brasil, o ensino público gratuito é a história recente do país também, Sim, né? A questão da escola pública, porque antes era até a 4ª série obrigatória, né? Me corrija se eu estiver errada. Era até o ginásio, 4ª série, não lembro, mas a alfabetização, e depois não tinha mais políticas de educação para as crianças, né? Sim. Então E o ECA é de 92. O ECA é de 90. Isso. Então foi uma situação muito gritante, muito gritante. E daí um grupo de pessoas da igreja presbiteriana, da igreja católica, começaram a ter essa preocupação e um trabalho com essas crianças na rua. Que o Estado não chegava. O Estado não chegava. Lembrando que a gente estava numa época de ditadura militar ainda, que foi ali até né, o governo Sarney, enfim, né, todo esse período. Então o Estado não chegava e essas crianças na rua, é o tempo das correntinhas e dos tape, né? Sim. E um grupo se reuniu para pensar junto numa situação, como melhorar essa questão. Porque o que a gente aprende na igreja é que não adianta se indignar. Sim, você tem que agir. Se você não tomar uma atitude, é melhor você não ficar indignado. Se ficar indignado, você não dorme, né? Você tem que tomar uma atitude. Então, esse grupo começou, teve uma força muito grande na época do Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi uma figura muito, muito importante na questão da criança e do adolescente no Brasil, na questão de direitos humanos total, né, no Brasil. Então, ele trabalhou todo esse tempo, né, para os direitos humanos, principalmente da criança e do adolescente. E também na década de 80... A Igreja Católica já tinha o nome de Pastoral do Menor, viu? A gente já pôs o nome. Já tinha esse nome. Já batizou. Já batizou, Pastoral do Menor. E daí as crianças... Não, eu ia falar sobre o menor, né? Vocês falam, nossa, por que chama Pastoral do Menor? Porque naquele tempo ainda era o Código do Menor, né? E também o menor bíblico é aquele que mais precisa de você. Muita gente questiona, por que ainda tem esse nome Pastoral do Menor? Porque às vezes, através do trabalho com a criança e do adolescente, você vai ver quem é o menor na família. É o irmão, é uma avó doente, é uma mãe que sofre violência. Na verdade, esse menor significa o mais vulnerável, que mais precisa de... Isso, por isso que se mantém Pastoral do Menor. Uma minoria vulnerável dentro de uma relação familiar, social. Por isso até já teve vários encontros para discutir esse nome, ainda se discute, e a maioria prefere manter. Mesmo porque também já está tão ramificado, né? Já acontece, né? Não sei se... Mas ainda você levantou a sobrancelha, fala. Você gostaria que mudasse o nome para abranger mais coisas? Eu valorizo essa origem histórica do nome que a dona Lucinda traz, e até a questão bíblica que envolve. Mas aí eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Né? O meu é mais pela linguística, pela parte jurídica, do que representa. E quando coloca um menor, me parece que se tira um pouco da autonomia, do protagonismo ou da liberdade daquela pessoa. Se retira uma parte dela, ela é menor. Ela não é um ser humano em sua integralidade, em sua totalidade. Ela é um ser humano menor.
E isso acaba sendo reproduzido até em políticas, que não se dão oportunidades para se desenvolver a liberdade, se desenvolver a ação, e se deixa a tutela dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens, adolescentes, que são indivíduos que merecem, né, se identificar conforme entendem, fazer, sonhar, a despeito daquilo que seus guardiões, seus tutores e o que a sociedade pretende. Então, o menor eu acho muito interessante, né? Inclusive, eu não conhecia essa questão. Obrigado, sim, viu, dona Lucinda, pela lição. Nós estamos estudando agora, está começando, né, no Congresso, um projeto de lei. Sim. Para, mais uma vez, discutir essa questão, né? E na Constituição, acho bacana. Então, na década de 80, começou um encontro anual. Então, teve o primeiro encontro em São Paulo para se discutir a questão da criança e do adolescente, porque não existia espaço, né? Não tinha conselho tutelar, não tinha nada. Então, foram 10 encontros durante o ano. Cada encontro teve um tema, e o primeiro encontro foi um pouco tímido, o segundo encontro já foi bem maior, no terceiro encontro já foi nacional, no quarto encontro já tínhamos juristas participando. Então, desses 10 encontros, era encontro de uma semana. Então, você ficava no local... Imersão. E já traziam as propostas e o que fez durante o ano. Tudo que deu certo se transformou em artigos do ECA. O que não deu certo, vamos rever e vamos fazer de novo. Assim, foi até o Conselho Tutelar. Num desses 10 encontros, saiu a proposta de ter 5 pessoas da comunidade que saísse como voluntário na época, cuidando dessa parte mais jurídica, mais, sabe, de encaminhamento. E daí que surgiu a história do Conselho Tutelar. Dessas 10 reuniões promovidas ali na década de 80. O SEDECA também está no artigo 86 do ECA, né? Então, ele já existia antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque não existia, nós não tínhamos nem a Defensoria Pública, né? Sim. Então, não tinha quem fizesse a verdadeira defesa da criança, do adolescente, da família, né? Então, os SEDECAs, eles foram criados com esse objetivo. O primeiro objetivo do SEDECA foi esse. E aí vai para as capitais primeiro, sim, e aí fazendo política dos municípios. Isso. Então, o primeiro objetivo dos SEDECAs, quando implantado, era mesmo a defesa. Era uma equipe de advogados para fazer a defesa da criança e do adolescente. E foi, na época, foi... E a defesa dos interesses, né? Defesa de direitos humanos. Porque quando você fala defesa, parece que era só o menor infrator, alguma coisa assim, mas o direito de existir, de fato. A questão dos direitos mesmo da criança. A questão dos direitos. E Jundiaí não foi diferente, né? Então, Jundiaí nós implantamos em 2000. Em 2000 nós já tínhamos o ECA desde 90. Desde 90. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, em Jundiaí, foi implantado em 94. E daí ele foi capengando, foi tudo aprendendo, uma construção. Porque a construção de conselhos é uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, como é importante a sociedade civil participar dos conselhos, saber o papel dos conselhos, mobilizar conselhos, porque dali surgem políticas públicas, né? As pessoas votam e falam, já fiz minha parte. E não. A tua parte que tá aí votando, gente, não acaba na hora que você vai lá, aperta o númerozinho, digita, põe a senha, enfim, não é aquele momento. Depois há uma participação já instituída, né, que é via conselhos, não só conselho, mas acho que o conselho é uma ferramenta que a gente deveria se apropriar mais, participar mais, ainda que você não seja um conselheiro efetivo ou um suplente, que pelo menos acompanhe as discussões, né, dos conselhos municipais. A verdadeira democracia no Brasil
acontece nos conselhos. E é chato, porque você não ganha nada, você vai lá voluntário, você tem que dispor seu tempo, tem que ouvir o contraditório, que é muito difícil, né? Ouvir coisas, às vezes, que não estão no nosso mundo, mas é tão importante, né? A gente receber essa informação, saber, né? São tantas pessoas tão diversas e tantos territórios, né, na cidade, no município, que é importante a gente ouvir o outro e saber ali das dores e como a gente pode contribuir, né? E levar as propostas assertivas, né? Sim, isso que é importante, né? Porque você fica aí pedindo para vereador o quê? Colocar lombada. Tudo bem, tem que pedir também, mas, viu, vamos usar mais esses vereadores que estão aí ganhando dinheiro público para fazer, para legislar? Eu acho que a maior bênção da nossa Constituição foram os conselhos. Sim. Que teve aí uma vontadezinha do pessoal de se mobilizar, né? Sim, enfraquecer mas os graças conselhos. a Deus está tudo voltando ao normal, né? Sim. Porque eu acho que se você quer exercer mesmo a democracia, você vai participar de um conselho. Tem que ser. Você tem voz. Mesmo que você não tenha voto. Sim. É importantíssimo você participar de um conselho. Você tem voz e você tem que se fazer ser ouvido. É lógico. E o conselho é um lugar, e ele tem ata, né? Então, que organiza esses desejos todos, né? Sim. Então, eu acho que muita coisa avançou no Brasil por causa dos conselhos e das conferências, né? Sim, todo ano tem as conferências. Todos os conselhos têm as suas conferências. Porque daí monta setoriais, né, lá dentro, para discutir temas. É bacana que vai do município para o estado, a região e o nacional, e é daí que vai saindo, né, a regulamentação da Constituição. Sim, porque só simplesmente... Fala um pouco, Glauco, eu já falei muito. Simplesmente promulgar uma lei, ter uma Constituição tão cidadã quanto é a de 88, sim, né? Sim. Que uma Constituição bastante bonitinha, sem colocar em prática, vale de quê? Sim. Não vale nada, né? Não vale nada. Então, eu acho que essa sociedade em movimento, que no final das contas, coloca a lei em uso, né? Sim. Coloca a lei para funcionar, né? A gente tem aquela história, a lei não pegou, né? Eu sempre ouvi muito isso, essa lei não pegou. Não pegou porque deixei no papel. Né? Não pegou porque não tem quem fiscaliza, não tem quem briga, não, né? Ou às vezes ela foi feita por pessoas que não se interessam por fazer aquilo, ou que fizeram uma lei em seu nome, para atendimento dos seus interesses. Né? Nesse sentido que vocês estão comentando, da democracia na participação popular, dos conselhos, das convenções, é que surgiu o ECA. Sim. Né? Na década de 90, e... eu não sabia dessa história, inclusive, do desenvolvimento do ECA, da legislação. Se você quiser também, dona Lucinda, complementar as lacunas. Mas o ECA, ele foi escrito também por parte dos próprios interessadas, atendidos, que eram as crianças, os jovens que estavam em situação de vulnerabilidade de rua, que organizadamente, em níveis regionais, paraestaduais e depois nacionalmente, foram reunidos discutindo em políticas públicas aquilo que eles queriam, desejavam, sonhavam, inclusive desenhando o que eles queriam para suas vidas, para suas famílias, aquilo que eles tinham medo ou não. Então eram crianças, adolescentes, né, na situação de vulnerabilidade, desenhando literalmente a legislação. E esses desenhos, essas proposições, todas essas participações, elas foram, é claro, analisadas, traduzidas na forma de legislação, que foi a base de toda a fundamentação legal do ECA, que é uma das leis mais festejadas em todo o planeta, em todo o mundo, por todas as nações, na defesa de crianças e adolescentes. Então, olha a importância da participação popular e principalmente, né, vamos considerar que teve um movimento de municipal, estadual e nacional. E isso mostra quanto que a participação nossa nos conselhos é capaz de promover uma mudança social de verdade. Vamos
participar mesmo, como Claro. você falou. Isso é fundamental. Glauco, e você veja, tudo isso quando nós não tínhamos a mídia que temos hoje. Exato, Era no sem a tempo do mobilização de... mimeógrafo, gente, e isso ia para todos os municípios. Fala mimeógrafo assim, até o cheirinho do álcool aqui, ó. É no tempo do Rodar mimeógrafo, do telefone, do fax. No telefone fixo, né? Porque a Fixo, pessoa fala telefone, fixo, já pensa que é orelhão. Telefone fixo. Muito Eu já diferente a trabalhava articulação. com criança e adolescente nessa época. E aí a gente tá falando de uma época também que se a gente der hoje possível, gente, dar um Google lá e ver manchetes, a gente tinha a chacina de crianças em situação de rua. A gente tem que levar em consideração que tudo isso que a gente tá falando tá dentro de um contexto de muita violência. Muita violência, porque com o recorte social, com o recorte racial, né? As grandes capitais sempre muito violenta com crianças, né? A gente tem ali casos famosos como a Candelária, por exemplo, e aí a gente vem pensando, né? Quais as crianças que importam, quais os jovens que importam e quais os jovens que não importam. Porque esse recorte ele é necessário fazer, né? Que criança o Estado quer proteger. Sim, isso é muito claro nas políticas públicas. Sim. Isso a gente tem muito claro que crianças querem proteger. Vou só falar um adentro do que o Glauco falou. Agora fugiu. Deixa eu falar Continuamos. continuamos. Porque estava falando da... Então, eu queria... Obrigado. Valorizar que eu falei a questão da pastoral do menor, Sim, que puxou sim. tudo isso, né? E teve uma outra ONG que foram muitas, que foram se juntando. Isso que foi importante. Uhum. Independente de religião, foram se juntando. E nas últimas semanas ecumênicas, como eu falei, nós já tínhamos juristas, nós já tínhamos políticos, nós tínhamos funcionários públicos do Brasil todo participando. Então, isso que é importante. Então, o ECA foi feito mesmo com muitas mãos e tínhamos sim os atendidos. As mães dos atendidos, isso é muito importante. E para garantir o artigo do ECA na Constituição, levaram 1.000 crianças na Assembleia, sabe? Uhum. Foi muito bacana. Eu tenho tudo isso gravado. Que lindo. É muito bacana, sabe? Foram 1.000 crianças para fazer o movimento, né? Essas histórias são necessárias ser contadas, porque Sim. Mesmo numa época que a gente tem tudo à disposição, a informação, a internet chegou sem manual de como a gente usa, né? Sim. E assim, as novas gerações que aproveitam dessas legislações todas, né? Que se aproveitam desse cenário que nós temos hoje, dessa segurança jurídica que nós temos hoje no Brasil, ou não, ou sim, não imaginam como foram as lutas, né? A bancada do batom, por exemplo, pelo direito das mulheres, o pessoal da área da saúde que fez, sim, o SUS virar uma política pública nacional, né? Também festejada aí no mundo inteiro. Festejada no mundo inteiro. Exato, no exato. mundo inteiro. Não, somos exemplares em muitas leis desse país, não é? A gente até assusta quando tem o primeiro impacto. Sim. Que nem na questão da AIDS. Sim. Foi muito gritante a história da AIDS. E foi muito gritante também a maneira de combater. Sabe, por exemplo, eu organizei um encontro para 500 adolescentes num hotel em Guarulhos, com a ajuda do governo estadual. Uhum. Eu não fui eu uma equipe, né? Eu estava junto, não fui eu, né? E sem ajuda ninguém fazia nada. É que eu fazia parte do Conselho Estadual da Criança e Adolescente. E eu levei um susto quando eu cheguei lá, que tinha uma ilha cheia de camisinhas. Gente, isso faz muitos anos. E falando, sabe, da proteção. Sim. A gente não estava acostumado com isso. Não, era um essa tabu. liberdade. Era um tabu enorme falar de camisinha, falar de sexo, falar de... Eu tô falando que eu levei um susto. Eu cheguei lá com o ônibus da região de Campinas, tinha 44 adolescentes que iam dormir 3 noites naquele hotel maravilhoso que tinha banheiro e tudo. A gente não dormiu, né? Claro. E de repente, já que você entra aquilo, então é um choque. Mas foi um jeito que conseguiu alcançar.
Conseguiu alcançar. Então a gente sempre assusta com o novo. Sim, mas a gente campanhas, tem que aprender a respeitar o novo e entendendo. E entender a necessidade, né? Eu lembro muito das campanhas de prevenção, né? A AIDS ainda hoje há muito tabu. Sim. Crianças que nasceram já soropositivas eram jogadas, Sim, né? Porque a AIDS era uma sentença de... se instituíram. Eram jogadas não, os pais morriam mesmo. Não, os pais morriam, mas assim, as crianças não tinha futuro, porque também não vai para adoção, porque ninguém adota uma criança que tem uma doença que a pessoa não sabia como que era, e por mais... Se agora, em 2022, com a Covid, a gente teve tantas questões, imagina lá na década de 80, 90... relacionado à AIDS, né? Mas eu lembro dessas campanhas que falava, use camisinha, use camisinha, use camisinha. Eu, criança, morava no sítio, estudava, tal. E aí, tinha todo o tabu de falar de camisinha, era uma coisa assim, você viu, tem que usar camisinha. A gente nem sabia porque usar camisinha, enfim. E aí, no sítio, tinha o quê? Um lampião. O que vai dentro do lampião? Um negócio que chama camisinha. E aí, eu levei pra escola achando que eu era a criança mais entendida. Gente, tem que usar isso aqui pra não ter AIDS. A camisinha do lampião. Que é toda furadinha, viu? Exato. Mas era uma criança, não imagina. Depois, na escola, que a gente foi ter aula de educação sexual, tal, mas ali com meus 8, 9 anos, não tinha... Imagina, na minha época, com 13 anos, eu comia grama, não tava beijando a boca dos menininhos, eu tava comendo grama, era criança, né? Mas eu lembro das campanhas, assim, então, muito todo forte. esse assunto é para falar que você falou que era a Pastoral do Menor. A Pastoral do Menor esteve em todo esse movimento do Brasil. Então, a Pastoral do Menor, ela é muito atualizada. Que bom. Sabe? Ela tá sempre no assunto mais importante no momento da nação. Perfeito. Então, e assim, onde o Estado falta, a igreja tem esse papel, né? É que assim, eu tenho todas as ressalvas com essa mercantilização da fé e eu nem quero trazer essa pauta aqui. Mas esse papel real da igreja, que tem essa atuação social, ela é vital para os direitos humanos, né? O trabalho, por exemplo, que a Pastoral, hoje, midiaticamente, o Júlio Lancelotti faz, né? Tem o Rodrigo, que é muçulmano, que ele é o Rodrigo Jalô, também que trabalha junto com o padre Lancelotti, que é muçulmano, e eles trabalham juntos ali, junto com a população de rua. Então, esse papel... Ali eu vejo as ações de Cristo, né? Ali eu vejo, né? Por mais que não seja a minha fé, enfim, ali eu consigo enxergar essa atuação. Esses encontros na década de 80 foi muito junto com outras religiões, sim. Principalmente a presbiteriana. Foi muito junto com a presbiteriana. E aí, na sua... E daí veio o SEDECAS, né? SEDECAS. Como a gente não tinha defensoria pública, você sabe que São Paulo foi o penúltimo estado a implantar a defensoria pública, através de muita luta. A Pastoral lutou muito pela vinda da defensoria pública. E como não tinha, então a gente sentia essa necessidade, então foram implantando os SEDECAS. E Jundiaí também chegou um momento que a gente sentiu essa necessidade. Por isso que nós implantamos o SEDECA Jundiaí, através da Pastoral do Menor, né? E ele se mantém. Hoje não temos mais a equipe jurídica, porque não tem sentido, já que nós temos a defensoria. O Estado já paga para a defensoria, né? Então fica sem sentido. Então, o que a gente tem é que fazer os encaminhamentos. Como que funciona o SEDECA hoje? Assim, tem um espaço físico, um prédio? Como que funciona? Como se mantém? Como ele existe em Jundiaí? Vamos falar de Jundiaí, né? O SEDECA passou por várias fases. Já tivemos espaço físico. E hoje nós não temos um espaço físico do SEDECA. Nós trabalhamos em espaços públicos. Tá. Porque nós chegamos à conclusão que a gente não tem que trazer os atendidos, a gente tem que chegar aos atendidos. E em Jundiaí tem muitos espaços pouco utilizados. Tem os centros comunitários da FUMAS, tem centros comunitários da igreja e tem as escolas. Que é o espaço que a gente tem que estar, né? Sim, sim. Então, a gente optou por ter um administrativo e o trabalho dia a dia, a gente vai para esses espaços. Tá na rua mesmo. Na rua mesmo. Hoje a gente tem o espaço
que tem os atendimentos. Isso daí o Glauco pode falar, porque ele tá lá junto. Os atendimentos psicológicos, né? E é onde está a nossa administração. Na Vila Liberdade, ali perto do viaduto, onde tem a escola de samba também. União da Vila, tem a Igreja Santa Terezinha. Aí o outro viaduto, tem não o da União da Vila, o outro. O outro, tá. Que vai pro centro, que vai pro... Tá, aquele segundo que tem os negocinhos amarelinhos lá do viaduto. Isso. Tá. Exatamente, essa obra. Eu não sei como chama aquele viaduto. Morei na Vila Liberdade, na Vila Rio Branco muito tempo, eu não sei o nome daquele viaduto. Eu sei que é dos negocinhos amarelos. Eu falo que é o da Ferro. Morei lá. Eu falava que era o viaduto da Ferro tinha o viaduto, o outro, né? E são realizados atendimentos de psicoterapia. Eu sei onde é, naquele portãozinho ali. Naquele portãozinho. Gente, minha vida mudou agora. Agora eu sei o que é lá. Tá vendo? E... Olha, não sabia. Além desses atendimentos lá, o SEDECA, através de supervisão técnica, de psicologia, de assistência social, também apoia atividades, ações e projetos de organizações e de pessoas interessadas, de estudantes, estágios, por exemplo, de intervenção na psicossocial, assistência social, nas áreas de interesse na promoção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Tem alguma ligação com o CRAS? Tem sempre CAPES? Junto. Sempre junto. A gente não pode trabalhar sozinho, né? Sim. Aliás, a gente tem que tomar um cuidado para não fazer o serviço deles. É isso que eu ia perguntar, né? Porque quando a sociedade civil se organiza, às vezes o Estado já entende que está terceirizado o serviço, aí você fica fazendo o serviço que é do Estado, né? Os SEDECAs no Brasil todo lutam muito pelo SUAS. Então, a gente sempre teve uma participação muito grande nessa questão social, né? Para que o Estado assuma o que é dele. Sim. Então, isso é muito claro. E a sociedade civil possa finalmente fiscalizar, né? Sim, é isso. Sim. Aí depois a gente tá, que nem, vou falar do nosso trabalho. A gente está mais perto da população. Sim. Então a gente vai encaminhando, vai falando. Eu faço o necessário do momento. Mas o emergencial. O emergencial. Mas eu tenho que mostrar pro atendido o caminho. Eu tenho que mostrar o caminho para atendido. E é uma situação bastante desafiadora, né? Porque tudo que está ali no guarda-chuva da assistência social são temas muito delicados. Necessários, precisa, graças a Deus tem o SUAS. Eu acho que foi um avanço muito, muito, muito grande para o Brasil. Né? Copiou tudo do SUS, né? Isso foi uma coisa muito lógica, ainda bem, né? Que o social pegou isso tudo saiu desses encontros no Brasil inteiro, das conferências. Conselho, olha lá, gente. Dos conselhos. O SUAS saiu, eu sou testemunha que o SUAS saiu dos conselhos e das conferências. Então, eu sou testemunha disso. E isso foi um ganho muito grande. Infelizmente, nós ainda temos uma verba muito pequena para o social. E isso nível Brasil, Jundiaí também. Nós temos um orçamento menor para o social do que o orçamento da segurança. E aí você inverte uma lógica, né? Com certeza. Você inverte a lógica, porque quanto mais dinheiro você precisa investir na segurança, pior está sendo o teu governo, vamos combinar. Com certeza. Né? Porque você não deu conta de todas as outras estruturas que são... É óbvio, né, gente? A gente quer estar seguro, sentir seguro, mas isso depende de uma série de outras políticas, inclusive as políticas da assistência social, né? Adianta você pegar todo mundo que está em situação de rua e prender? E, proporcionalmente, o gasto com segurança, ele é muito, muito maior que qualquer outro. Vai colocar o quanto que custa para você, por exemplo, como é feito em Jundiaí, região, nas capitais, para você armar todo um esquadrão, um pelotão,
viaturas, caro. indenizações para os próprios agentes que também sofrem e suas famílias e também as pessoas, né? Enquanto, de um outro lado, se você tem política de moradia, política de bem-estar social, de educação, de saúde, a população não sofre, a população não fica mais sujeita a vulnerabilidades. Fica menos suscetível a tudo que acontece na rua, né? Porque tem muita gente que imagina... Existe um tempo que a gente olhava para moradores em situação de rua. Primeiro que a gente chamava de mendigo. Ah, um mendigo. Já tinha esse lugar, né? E aí, necessariamente, as pessoas que estavam em situação de rua eram pessoas que usavam droga, que bebiam, e assim, só estavam na rua por isso. E hoje a gente entende, né, com conhecimento, com esclarecimento, que são diversas as situações que levam a pessoa para a situação de vulnerabilidade, inclusive de morar na rua. Eu lembro, durante a pandemia, aquela Praça Princesa Isabel, cheia de senhoras e de pessoas que tinham uma casa. E a dependência química é uma questão que ela é de saúde. A dependência química, qualquer que seja, ou toxicomania, vícios, são questões que são de saúde pública. Você precisa empoderar a saúde, né? Empoderar a resistência que as pessoas têm, o sentido que elas têm para viver. Porque, vamos colocar, por exemplo, a pessoa que sofre alguma desilusão ou tem alguma questão material, sofre uma violência traumática na família ou da sociedade e acaba se encontrando numa situação de rua. Ninguém escolhe essa situação. E vai se punir ainda mais, revitimizar as pessoas ao invés de cuidar. A doença, vício, a dependência, pode ser considerada como uma doença. Tem CID para isso, né? Tecnicamente, doença. É uma doença. Então, não se trata doença com arma, se trata com saúde pública, com acolhimento. E com social. E com social. E assim, são políticas de médio e longo prazo. Sim. Não é estabelecer uma política pública aqui, amanhã está resolvido Cracolândia, amanhã está resolvido para todo mundo. Não é. Redução de danos. Essa história de redução de danos, eu tenho acompanhado algumas ações, desde festa de gente rica até ações mesmo do SUS, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa conversar seriamente. É importante que se faça a redução de danos, né? Porque a minha área é cultura. E assim, não adianta a gente fingir que, não, tá todo mundo aqui tomando um copinho d'água. Não é, entendeu? E como que a gente combate, como a gente conversa sobre isso? É olhando para as pessoas e acolhendo essas pessoas, né? Eu queria ainda voltar para a questão social. Vem para a questão social. Voltar para a questão social. Quando eu falo que a minha maior mágoa é ver o orçamento do social. Sim. Fico muito triste. Isso me deixa brava. Eu não sou de ficar brava, mas para isso eu fico brava. Para isso eu fico brava. E eu vejo que poucas pessoas conseguiram entender essa questão. Você veja, a maior discussão é com segurança, não é com social. Por isso que a verba maior é para segurança. Sim. E basta investir mais no social. Porque para a pessoa chegar a morar na rua, ela passou por muita negligência. Sim. Ela não saiu de uma hora para outra e falou, hoje eu vou morar na rua. Ela foi morar na rua porque ela já experimentou tudo que ela podia e não conseguiu. Não, e todas as portas do Estado estavam fechadas, né? Enfim. Do Estado, até a própria família, porque a pobreza é muito triste. Gente, eu visito muitos lugares, de Jundiaí inteiro, mas eu vejo como nós temos moradias péssimas. E a gente vai exigir que a criança faça o dever da escola. Sim. Se ele não tem a mesa, tem o fogão e a cama. Não tem comida. Como que uma criança que não está alimentada vai sentar para fazer uma tarefa? Cama, vai fazer dever de escola. E eu exijo que ele vá de roupa limpa, organizada. Não é? E depois eu vou reclamar daquela mãe que bebe depois do almoço. Não sei se eu no lugar dela também não bebia. Eu não sei. Eu numa situação dela.
Eu também não bebia. Até porque se ela liga a televisão, tá Sim. passando uma propaganda de álcool, de cerveja, sendo promovido aquilo como uma forma de satisfação, de bem-estar, de resolver os problemas dela, né? Então, quando eu falo do social, eu falo desde a moradia. E assim, eu falo de, sabe, a questão de toda essa estrutura. Cobertura para o social. Porque eu já participei de reunião que as pessoas estavam comemorando que a assistência social realizou 2.000 entregas a mais de cesta básica. Eu falei, gente, se o social está entregando cesta básica, tá errando. Tá errando. Porque a assistência social não é só isso, não pode se reduzir. Não teria que fazer festa por essas entregas, teria que fazer festa por outras situações. Tinha que ficar com vergonha, agora, na verdade, né? Na situação de hoje, com o salário que é pago para essas pessoas, porque a gente sabe que essas pessoas com mais vulnerabilidade é que tem menos estudo, que tem menos desenvoltura, tudo. E não conseguem um emprego para ganhar mais. Eu tenho um grupo de empregos, eu passo diariamente uns 40, 50 empregos. Todo dia me entristece esse momento. Porque o salário é 1.500 no máximo. Nossa. Se você tem o curso universitário, você chega a 3.000. Quem não tem, não passa de 1.500. Agora, vai pagar aluguel, você tem que pedir cesta básica, assim. Sim. Vai, aluguel, transporte, alimentação, você não tem paga. que pedir, não tem jeito. Se bem que tem um pessoal aí nas internet que fala que dá pra viver com R$1.500 e o que dá pra fazer? Investir, né? Não tem? Essa galera de internet que fica vendendo... essa loucura, né? Quem não vive, né? Com quem não 1.500. vive. E a maioria da população vive, né? A maioria vive. Quer dizer, sobrevive. Sobrevive, é isso que eu Sobrevive. E precisa de ajuda, sim. E é papel do Estado. E é esse povo que vai acabar na rua, é esse povo que vai acabar na cadeia, é esse povo... Você veja, você entra nessas vielas... Aonde que a mãe leva a criança para tomar sol? Toda esquina tem uma biqueira. Sim. Na biqueira. Sim. E você vai fazer o quê? Não é? Eu acho que a gente tem que respeitar a situação de cada um. A pastoral ensina uma coisa muito linda pra gente. Você nunca julgue o momento e a situação. Vai conhecer a história. Depois você faz seu julgamento. Aquilo é uma consequência, né? O que a gente está vendo é só a primeira camada de uma história. E todo esse gasto com segurança que a gente tem é consequência da falta de investimento no social. Isso para mim é muito claro. Vocês recebem subvenção da prefeitura, alguma coisa assim? Nós, no momento, não podemos receber nenhuma verba pública. Nós estamos com o nome no CADIM desde 2017. Tá. E então a gente não pode receber verba pública. Então a gente mantém nosso trabalho com rifa, com bazar. Vaquinha, tem uma vaquinha, né? Vamos falar vaquinha, estamos vendendo pizza, a gente vai, sabe? Sobrevivendo. Sobrevivendo. E algumas também ajuda de pessoas particulares, né? Então é assim que a gente sobrevive. Não prescreve não o CADIM em 5 anos, gente? Então, pois é. Para todo mundo prescreve, o nosso não. Essa situação do CADIM, ela dificulta muito o desenvolvimento. Porque precisa das certidões, né? Porque é importante dizer também, gente, que toda a relação com o Estado, antes era a Lei 8.666, agora é a 14.1333, enfim, mas toda a relação com o Estado, seja pessoa física ou jurídica, você precisa ter algumas certidões ali em ordem, né? Aptas, né? E o CADIM é estadual, né? Sim. Eu queria que o Glauco falasse um pouco essa questão, porque nós estamos no CADIM por uma questão muito injusta. O CADIM, para quem não sabe, é um cadastro de inadimplentes. Então, como se fosse um Serasa de CNPJ, de empresa perante o governo, perante o Estado. E esse CADIM do SEDECA, ele vem de um processo que o SEDECA sofreu ao realizar uma atividade que foi uma das intervenções mais fantásticas, das melhores, mais eficientes
que já teve na região, que foi junto ao convênio compartilhado da Fundação Casa. Só que esse convênio, veja, Tainá, é para desenvolver oficinas, tinha até a cantina que era feito. Então, eram inúmeros serviços e atividades dentro da Fundação Casa. Olha a responsabilidade que a ONG assume do Estado nesse ponto. Uma gestão compartilhada. Numa gestão, né? Claro, não assume totalmente essa responsabilidade, só que na hora que dá qualquer coisa, é uma ONG lá, não é o Estado. Sim. E aí, por exemplo, teve um processo que nós já mostramos, era um processo que gerou o CADIM, e aí nós demonstramos nos autos, no processo, que aquela situação que gerou jurídica, o CADIM, ela não era válida. Isso foi reconhecido pelo juiz, que bom. Só que, ao mesmo tempo, a sentença ela não se pronunciou sobre o levantamento do CADIM. E também sobre a própria justiça gratuita. Mas tem execução? SEDECA. Tem execução? Já entrou em execução? Não, está em primeiro grau. Está em primeira situação. Desde 2017. Nossa, gente, é muito tempo. E aí, o que acontece? A gente sabe, bom, a parte que gerou o CADIM, tranquilo, nós prestamos todas as contas que precisava, que poderia, todas as dúvidas quanto a isso, beleza. Só que o CADIM está pendurado lá. Quem que tira ele? O judiciário. Só que na fase que está o processo, para fazer o judiciário se manifestar sobre isso, sobre tanto o levantamento do CADIM, quanto pelo pedido de justiça gratuita, que foi negado, por incrível que pareça, é muito difícil ver negativa de justiça gratuita para a ONG. E foi. Esses pedidos, essas análises, essa baixa do CADIM e até mesmo da justiça gratuita estão dependentes do recolhimento de custas, porque não teve justiça gratuita. E como é uma ação que envolve uma atividade de uma intervenção muito grande, ela é uma ação que tem um valor grande, então a custa é calculada proporcionalmente ao valor da ação. E o valor da ação já não tem sentido, né? Não tem sentido, porque foi superado. Mas mesmo assim, para se recolher... para se fazer, o juiz falar, não, então pode levantar lá o CADIM, tudo certo, inclusive, eventualmente, né, o que a gente pretende e o que eu acredito que a lei é segura e vai ser conquistado no processo, mas tanto a parte do CADIM quanto a parte da justiça gratuita estão amarradas neste recurso que depende do recolhimento e pagamento dessas custas, senão não há nem a possibilidade de ser analisado, isso que já está praticamente certo. Conforme a nossa análise. Não temos nenhum outro remédio jurídico para fazer uma intervenção, picotar um processo? A gente tentou fazer pelo menos a discussão da justiça gratuita até vários níveis de jurisdição. E teve um argumento que eu discordei, que ocorreu já que o CADIM se estende há tanto tempo, já que já está tanto tempo com o registro no CADIM, não tem por que eu te dar uma liminar agora, para você fazer sem custo, sem nada, porque você não se moveu antes. Esperou até agora, espera mais. Tem um argumento, né, do fumaça do bom direito e do perigo na demora. E o perigo na demora foi utilizado pela negativa. Só que o que é o perigo na demora? A cada dia, essa demora... no levantamento do CADIM, prejudica a atividade. Não é porque está 2 anos com o nome pendurado que não é perigoso continuar mais 3, 4, 5 anos, porque a cada ano que passa fica pior. Mas eu vi esses dias uma decisão do STF, acho que até com a Carmen Lúcia foi uma das relatoras lá e tal, falando justamente sobre as dívidas do Estado, sobre os processos do Estado. CADIM, até $500 mil, vai derrubar até R$20 mil, porque essa demora do Estado e assim, a ineficiência do Estado no âmbito jurídico prejudica muita gente e é custoso, inclusive, para o Estado. Então, tem agora, eu vi essa semana, como fala da Carmen Lúcia, tudo, dizendo até 20 mil vai ser sumariamente eliminado.
Aí passou disso, aí tem lá os valores. Eu não sei, eu não me aprofundei nisso, eu falei, depois eu vou ler, eu até preciso ler isso, mas a própria justiça, né, o próprio Supremo está tentando dar conta dessas questões nos tribunais brasileiros, que, né, dívida de execução que demora 20 anos e o Estado não consegue receber, dívidas no CADIM que impedem, por exemplo, o trabalho do SEDECA, né? E são coisas que já poderiam ter sido resolvidas, né? Então, eu acho que, não sei, de repente tem umas outras questões aí ao longo desse ano para trazer um alívio aí. Como o SEDECA... Eu posso estar mentindo tudo, tá? De repente eu tava sonhei com Carmen Lúcia, pessoa que sonha com Carmen Lúcia, né? Mas tava essas discussões da eficiência do judiciário. Como o SEDECA é muito abençoado por Deus, a gente não parou as atividades. Perfeito. A gente sempre contou com voluntários, a gente sempre teve muitos voluntários, né? Glauco é um nosso voluntário há tantos anos. Já vendi umas pizzas. Já vendeu, já tirou muitos chopes, né? Tirei chopp também na festa da uva. Então a gente pega todos os eventos possíveis. Tem evento que a gente tem uma equipe de 35, 40 voluntários para o evento. Então isso nos ajudou a ir trabalhando. É um trabalho de excelência? Não. É o trabalho possível. É o trabalho possível. É o trabalho para mostrar que existe essa demanda e que alguém tem que fazer. E lembrando que Jundiaí, que leva o título aí de Cidade das Crianças, né? Precisa construir muito ainda, né? E para muitas crianças. Para muitas crianças. E para muitos jovens, né? E pode ser de excelência. Pode ser de excelência. Pode ser como aquele que era feito na Fundação Casa, inclusive que foi reconhecido, né? Agora. Mas a gente teve muita verba federal, a gente sempre trabalhou com verbas públicas e sempre tivemos elogios, nunca tivemos problema. Tivemos essa questão que foi uma questão tão boba, não sei se eu devo falar por que veio essa questão. Falo. Na verdade, fala você. Eu ia falar do telhado, que foi uma coisa tão... Que telhado? Então, quando começou, Glauco, a nossa ação, teve um problema no telhado, a construção era a Fundação Casa. Nós consertamos o telhado, que era de um dia para outro, dá um vendaval. É um telhado. E fazia comida para os funcionários e para os meninos. Nós fizemos todo o contato por e-mail. Eu tenho tudo isso guardadinho. E fomos arrumando o telhado. E a nossa pendência no CADIM até hoje é por causa dessa dívida do telhado. Eles porque no nosso não reconheceram. No nosso contrato, nós não podíamos fazer construção. Mas não é construção. Não, e depois foi feita para o prédio da Fundação Casa, não foi feito para o prédio do SEDECA. Tinha que falar, viu? Conserta o telhado lá, aí daqui a 2 meses, quando terminar a licitação para consertar o telhado, a gente volta a fazer a atividade. Não, porque tem essa questão também, chovendo, né, nós estamos gente? no CADIM por causa disso. Até hoje Nossa, é criminoso. Esses devia ser indenizado pelo Estado, inclusive. Agora, o que você falou no sentido do STF e da Carmen Lúcia é interessante, até porque existem algumas figuras de perdão de dívida do Estado quando agentes políticos, se não me engano, no caso desse cadinho do SEDECA, seria a Assembleia Legislativa do Estado. Então, deputados estaduais ou deputadas estaduais podem se movimentar para reconhecer entidades, instituições que, como o SEDECA, tem um CADIM ou alguma outra questão de dívida ou de pendência com o Estado para, diante da sua efetividade, do reconhecimento do seu trabalho, dos seus certificados, da sua histórica, ou até mesmo de ser desproporcional. O quanto que produz e traz de benefícios com aquilo que se espera da execução de uma dívida que nem tem sentido, fazer o perdão desse valor, ou... A gente não tem ninguém aqui na política jundiaiense que possa tomar a frente? Será que não tem ninguém na política de Jundiaí, de região, que poderia colaborar, articulando com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Acho que não tem ninguém que tem contato lá na Assembleia, em Jundiaí. Então, não tem político na cidade, eu acho.
É Não, uma coisa porque- para se pensar nesse ano, inclusive, 2024, exatamente, né? gente, eleições municipais tá aí. Cidade das Crianças. Porque assim, a gente está falando de um trabalho de excelência, um trabalho dedicado, feito há 20 anos, 24 anos aqui na cidade de Jundiaí, que tá correndo junto com o CAPS, com o CRAS, tá correndo junto com a assistência social, que tem uma verba michuruquinha, um trabalho voluntariado. E aí ninguém se mexe. E estamos lutando para melhorar a verba do social. A gente não está pensando na nossa ainda. Não, e assim, e as pessoas não entendem que para fazer uma licitação de obra, o telhado que pagou 30 vai custar 300 talvez, e vai demorar 6 meses. E aí vai ter um monte de aditamento ali no contrato. Né? Às vezes o Estado é muito ineficiente no sentido das coisas emergenciais. Né? Um telhado é uma coisa emergencial. Muito, né? Não sei, É o talvez. telhado da cozinha. Talvez seja emergencial, né? Não sei, não. O pessoal, não, deixa esse teto solar aqui 3 meses até sair uma licitação. Será que fica um telhado furado na prefeitura por muito tempo? Não fica, né? Não fica. Me contem da vaquinha. Vamos lá, você fala da vaquinha? Falo. Fala da vaquinha. Estamos Fala fazendo da vaquinha. uma vaquinha. Estamos animadíssimos, viu, com a vaquinha? Tem várias ferramentas, tecnologias e que estão sendo utilizados para facilitar essa vaquinha. Por quê? Como a gente falou, estamos pendentes de fazer o recolhimento de valores para conseguir mais uma vez solicitar, né, esse reconhecimento dos resultados que a gente alcançou no processo. Tá. Para ter o levantamento do CADIM, para a gente continuar fazendo as atividades e, melhor, incrementá-las, potencializá-las, 10, ampliar. 20, 30 Do jeito vezes. que a gente gosta. Mas isso está amarrado. São, acho que mais ou menos 50 mil reais de custas que precisam ser Ô, recolhidos. gente, galera de Jundiaí da política que tira fotinho, o PL, União Brasil, a galera toda, não tem ninguém que possa interceder pelo SEDECA junto à Assembleia Legislativa? Tem pessoal que doou isso de água na época de colocar em barraca aí pela cidade. Então, acho que dá para colaborar com a vaquinha. Galera e que não tá mais gastando. Não, galera que não tá mais gastando dinheiro lá com os marmitas do quartel, ajuda o SEDECA, não é? E a vaquinha tá sendo online, tem Pix e tem site. Tô aqui com o site aberto. Inclusive, o site tem que agradecer a artista de desenvolvimento super criativa, a Gi Ferreira, que está aqui. A Gi está aqui conosco. E ela ela reativou o site. O endereço do site, eu não sei se vocês colocam depois. Colocamos, mas podemos falar também, ó. Posso falar? Você fala? Vai direto no SEDECA. sedecajundiaí.wixsite.com/sedeca-hífen, né? Jundiaí. Só que se botar Sedeca Jundiaí no Google é mais rápido. Não, Sedeca Jundiaí, gente, é com C de cebola. Isso. C-E-D-E-C-A. CDK. E o CNPJ do Pix, que é muito rápido também para fazer, 04085 681 0001, ou o contrário, 99. Então 04085 681 1000 ao contrário, 99. Aí depois se você puder pôr. Vou colocar, pessoal, inclusive, gente, é difícil, né? Tô com um site para você que tá pela rádio ou pelo Spotify, corre no YouTube, a gente vai deixar nesse vídeo, na caixinha de descrição, a Juju vai colocar pra gente as informações do SEDECA, o link pro site, conta bancária, inclusive tem um QR Code. QR Code, rapidinho ali, ó, só tchum, já Piscou, era. pagou. Piscou, pagou. E aí as pessoas podem contribuir financeiramente, que é super importante, né? Sim. Ninguém faz nada sozinho. E assim, a gente gasta dinheiro com tanta coisa, com tanta bobagem, né? Custa nada aqui a gente ajudar que movimentos como esse que o SEDECA faz na cidade tenham continuidade, né? Com certeza. E nós temos uma pressa também, né? Para arrecadar esse dinheiro tem um prazo. O prazo é bastante curto. Qual né? que é o prazo? Por isso a vaquinha correndo. É o prazo do recurso. A decisão já saiu. A questão é que o judiciário está em recesso.
E voltando do recesso, a gente já vai ter que apresentar. Então, começa a contar o prazo, tem depois que volta? Já passaram alguns dias, aí entra no recesso, se suspende, depois quando volta, continua. Tá. E aí tá bem em cima mesmo. A gente tem esse mês para fazer o levantamento desse valor, para poder ter acesso a esse recurso. Lembrando que esse valor, nesse momento, ele vai servir para pagar as custas desse processo. Mas, e nosso propósito, não vou falar certeza, mas a nossa fé é de que nós vamos vencer esse processo, que ele já está praticamente vencido. Essas custas, se for vencido mesmo, elas são indenizadas, elas são devolvidas pelo Estado para a instituição, e aí elas não vão ser perdidas, elas serão totalmente investidas em atividades de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Então não é um valor que vai ficar só para custas, não. Sim. É um valor que vai para consegue de volta, para tentar essa vitória, que está muito próxima. Infelizmente, o judiciário é cheio de contradições e a lei também. Sim. Mas a gente tem essa expectativa e esse valor possivelmente será revertido se houver a vitória. E se a gente conseguir, com certeza será revertido para atividades de defesa. Não, perfeito. E se nesse meio tempo também conseguir um perdãozinho lá na LESP, já resolve, né? Esse dinheiro da população aí que está contribuindo, que está doando, já fica para as atividades. Com certeza. Eu quero dizer também que no site do SEDECA, a gente tem aqui a transparência, tem foto, está tudo. Tem uma linha do tempo que eu não consegui abrir. Cadê a pessoa aqui que tá falando? Cadê a linha do tempo? Cadê a linha do tempo? Aí no fim. Eu abri aqui, mas daí eu tenho que colocar o quê? Meu site do Hotmail. Alguma coisa deu errado aqui, mas tudo bem, vai dar tudo certo depois. Eu coloco para vocês aqui a linha do tempo. Mas tem aqui, gente, ó. Tem a transparência, tem um link que você clica aqui. Transparência, conselho tutelar. A lei que declara a utilidade pública, o SEDECA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Aqui também tem o ECA. Você vai clicando aqui, ó, tem a Declaração Universal de Direitos Humanos, uma biblioteca, indicadores, notícias do SEDECA, enfim. Lugar para você mandar mensaginha pro pessoal, quiser ser voluntário, seja voluntário. Sim, tem aqui um coraçãozinho, doe agora. Tão importante quanto ocupar os conselhos é também fazer parte, pelo menos não posso ajudar, não tenho dinheiro, mas eu posso ir lá tirar chopp no dia da festa da uva. Regaça as mangas e vem com a gente, né? Ou eu posso ajudar a colocar as telhas, né? Quando voar umas telhinhas, ajuda, entendeu? Tem uma coisa para doar, tem uma coisa de escritório, não sei, acho que toda ajuda é bem-vinda. É bem-vinda, é muito bem-vinda. Porque falar sentadinho ali no computador é fácil, né? Difícil levantar o bumbumzinho da cadeira e fazer as coisas, né, acontecer. Como você disse no começo, que indignação. Não adianta você se indignar e não fazer nada. É melhor não se indignar. Se você se indignou, você tome uma ação. Tem que aliar a teoria à prática, né? É isso, cada vez mais. Cada vez mais. E que esse ano seja um ano de grandes colheitas para o SEDECA, contem com esse espaço. Hoje a gente veio contar um pouquinho da história do SEDECA, falar dessa vaquinha que é urgente. Mas assim, eu espero que vire uma casa do SEDECA aqui pra gente falar das ações, de oficina, das atividades. O próximo encontro a gente vem falar dos resultados. É isso. Vamos combinar que a gente vai fazer uma comemoração quando der certo esse processo? Eu acho bom. Ou qualquer coisa, a gente vai pra LESP também lá, bater. Panelaço na LESP para conseguir esse perdão. Eu já fui tantas vezes lá bater panela que você não imagina, viu? É isso, vamos lá. Não só lá, como em outros estados. Isso aí. Lucinda sacudida, gente. Obrigada demais por ter vindo, por ter compartilhado um pouquinho dessa história do SEDECA. Eu sei que Lucinda aqui cuidadora, cuida de velho, cuida de criança, cuida de todo mundo, né? É meu dom. É o dom. Tem gente que veio para gente iluminada, né? Que vem para olhar para o outro. Obrigada pelo trabalho, obrigada pela sua vinda. Te espero aqui para outros chá da tarde comigo. A gente agradece muito essa oportunidade,
Muito obrigado mesmo. Primeiro de muitas. Você acha que vai se livrar de mim? Tá muito enganada. Glauco, obrigada mesmo. Foi uma satisfação, gostei muito. Lindo aqui o estúdio. Muito obrigada. O programa também, foi muito legal, divertido. Obrigada. Se a gente tiver pauta, manda pra gente. Precisa falar disso aqui, né, Gi? Eu vou estar com a dona Lucina. Precisa falar disso. Vamos fazer a festa da comemoração. Gi, agora nós aprendemos o caminho, né? Agora que aprendeu o caminho, não tem mais volta. Não tem mais volta. Galera, é isso. Obrigado pela companhia. Não se esqueça, vou deixar no YouTube, embaixo do vídeo, todos os links aí para você conhecer o trabalho do SEDECA também. O Pix para você que pode contribuir. Se você conhece algum vereador, alguém aí dentro do Paço Municipal que pode fazer essa intercessão junto à LESP, né, junto à Assembleia Legislativa de São Paulo, para que o SEDECA consiga esse perdão e volte a fazer esses convênios com o governo, que volte a ampliar as suas atividades, aí alcançando crianças invisibilizadas, jovens invisibilizados. Faça isso, a gente vai ficar muito feliz, muito grato. A gente é pequenininho, mas junto a gente vai ficar um grande megazord. E contamos com você para isso aí. Interceda junto ao vereador, ao executivo, legislativo, ao judiciário. Interceda junto a Jesus Cristo, seja lá o que for. Sua ajuda é bem-vinda. Combinado? Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.